Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou com a camisa do Corinthians, porque este vídeo é sobre a Copa do Brasil e os classificados para as quartas de final, né? Essa semana tivemos os jogos de volta da fase de oitavas. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses 8 confrontos que definiram os classificados para a próxima fase. Eu peguei a camisa do Timão, que está classificado. Eu até pensei em pegar a camisa do Vasco, tem uma camisa do Vasco que é muito bonita, de camisas negras, para homenagear também a classificação vascaína, mas, pô, a vida do corintiano nesse ano são de poucas alegrias. Como o meu time me deu um pouco de alegria, resolvi botar a camisa dele para fazer esse vídeo para falar da Copa do Brasil. Então já peço para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se ainda não é inscrito e dar aquela força divulgando esse vídeo. Então bora lá falar nesses jogos de volta das oitavas, iniciando pelo único confronto da terça-feira. Parabéns para quem dividiu os jogos, né? Teve um confronto na terça, 6 na quarta e 1 na quinta. Ótimo, ótima combinação. Que foi o Vasco se classificando contra o Atlético Goianiense, sofrendo mais até do que se esperado no total do confronto. Na ida, o Vasco foi inferior, o Atlético foi melhor, ele até merecia vencer. O Vasco conseguiu sair com 1 a 1. Faz 1 a 0 de São Januário, toma uma pressãozinha ali. Esperava um pouco mais do Vasco, questão de desempenho nesse confronto, até pelas fragilidades do Atlético Goianiense e mostrando o Brasileirão, é uma lanterna com sobras. Mas, cara, o Vasco precisava passar por tudo o que simboliza, tudo que o clube e o torcedor vem passando nos últimos anos. O time precisava passar de fase, não importava como. O ideal é que fosse com um desempenho melhor, né? Eu acho que essa falta de desempenho acende um pouco um alerta. Pensando tanto na próxima fase, independente de quem for adversário, o Vasco vai precisar jogar mais. Mas, pô, fazia 9 anos que o Vasco não chegava a umas quartas de final de Copa do Brasil. É tempo demais para um clube tão gigante quanto o Vasco. O torcedor vascaíno não merecia, né? Passado por tudo que passou nos últimos anos. Ele é o maior vencedor de tudo isso, é o maior merecedor de ver o Vasco de volta a estar entre os 8 melhores da Copa do Brasil, a voltar a fazer uma boa campanha, que esse é de fato o lugar do Vasco. Brigando, né? Não na Série B, se matando ali contra Ituano e companhia limitada, lutando contra o rebaixamento, mas sim, podendo fazer um campeonato mais seguro no Brasileirão, podendo chegar mais longe numa Copa. Então é muito legal ver o Vasco nessa fase. Eu acho que o Atlético Goianiense, pensando no Brasileirão, pô, fica de positivo um nível competitivo, de conseguir competir muito mais na Copa do Brasil que vem competir no Brasileiro. Se conseguir levar isso nesse nível de competição, fazendo os ajustes necessários para o Brasileirão, pode, quem sabe, ajudar a equipe a tentar uma reação, né? Que hoje é difícil e parece improvável. Seguindo por 6 confrontos da nossa querida Super Quarta de Copa do Brasil, iniciando com o Atlético Mineiro 3 a 0, tranquilíssimo no CRB, não deu nenhuma chance para a equipe alagoana sequer imaginar uma zebra. O CRB, se tivesse alguma chance, ele tinha que ter mantido o resultado na ida, né, com o W 2 a 0. Depois que tomou um empate, aí abandona, né? O Galo teve uma boa atuação ofensiva, fez valer o favoritismo, né? O que se esperava, teve desempenho, venceu com tranquilidade, avançou de fase para as quartas da Copa do Brasil. É um time que ainda sofre de muita irregularidade, especialmente defensiva, mas quando o ataque está em dia, quando acerta a fase ofensiva, é um time, um rolo compressor. E passou por cima do CRB. Ótima vitória, ótimo desempenho do Galo, jogando em casa diante do seu torcedor. Outra classificação ali daquela primeira faixa de horário, o Atlético Paranaense fez 3 a 2 fora de casa no Red Bull Bragantino, confirmou a vaga, a ida foi 2 a 0. O resultado passa a impressão que foi um jogo bem mais equilibrado do que ele foi, né? O Atlético definiu com muita tranquilidade o confronto, fez 1 a 0 no primeiro tempo mais equilibrado, e no segundo tempo meteu mais 2 a 0. O Red Bull Bragantino foi com tudo para o ataque, se lançou de vez, e aquele jogo ficou numa trocação, né, de um lado para o outro. O Atlético soube explorar isso melhor. Iniciou promissor o trabalho do Varini, o técnico ali no comando do Atlético. Importante essa classificação também para dar confiança. Venceu 2 a 0 na ida, abriu, chegou a abrir 3 a 0 no jogo de volta. Aí no final deu uma relaxada, tomou 2 gols do Thiago Borbas. E decepcionante mais uma vez o Red Bull Bragantino. Impressionante como o time não consegue se impor. Agora vai ter o confronto contra o Corinthians, Sul-Americano. É mais uma oportunidade do projeto se impor contra um grande adversário, de chegar mais longe, mas não consegue, né? Impressionante. Como parece que a realidade do Red Bull Bragantino é no máximo pegar umas oitavas ali de mata-mata e no Brasileirão fazer uma campanha de meio de tabela, se der bom, brigar próximo do G4, como foi no ano passado. Não briga contra rebaixamento, também não briga por algo maior. É um projeto, sabe, não empolga, né? Não empolga como se imaginava no projeto Red Bull. Decepcionante mais uma vez, mas não zero surpresa, né? É isso que vem sendo o Red Bull Bragantino, né, nos últimos anos, especialmente com competições de mata-mata, onde a equipe não consegue fazer grandes campanhas. E o Atlético avança bem,
né? Um time para você ficar de olho. Até pelo histórico recente nos últimos anos em competições desse tipo. Falar também da classificação do Bahia, grande triunfo sobre o Botafogo, e classificação merecida, na verdade é essa, acho que no total do confronto foi até melhor. Na ida também fez um bom jogo, e na volta foi o primeiro tempo de poucas oportunidades, bem truncado. Agora no segundo tempo o Bahia realmente dominou, foi melhor, foi quem mereceu sair com o triunfo desse confronto. 1 a 0, o gol só veio no finalzinho, Luciano Rodrigues, contratação e investimento pesado do Bahia, saindo do banco para decidir o confronto. Acho que o Botafogo decepcionou um pouco no total do confronto, especialmente no segundo tempo ontem. Assim, dado momento que o Botafogo estava mais esperando pelos pênaltis que qualquer outra coisa. Esperava um Botafogo que conseguisse se impor mais dentro desse duelo. Tudo bem que era bastante difícil, ainda mais por não ter vencido em casa a ida. Ter que decidir na Fonte Nova é complicado. Mas eu acho que o Botafogo pode não ser de todo mal uma eliminação. Questão ou não, a questão de ficar com a menos também impacta nisso. Às vezes antes também, não é como se fosse uma atuação que animasse tanto. Mas acho que o Botafogo, pensando que os dois grandes objetivos é o brasileiro e você tem um confronto pesado contra o Palmeiras na Libertadores, ter um pouco de folga no calendário, pequena que seja, pode ser útil, pode ser importante para conseguir se manter vivo nessas outras duas frentes. E para o Bahia, olha, é uma classificação que anima. O Bahia, que nas últimas rodadas do Brasileirão, eu já comentei aqui em outros vídeos, eu sentia falta de um resultado mesmo, que a gente sabe de imposição, conquistar um grande resultado mesmo. Acho que o Bahia vem devendo isso, pô, perdeu em casa para o Corinthians, tropeçou com o Inter, não conseguiu ser competitivo fora de casa contra Palmeiras e São Paulo, estava devendo resultado realmente que chamasse mais atenção e conseguiu. Eliminou o Botafogo, o time está à frente dele, o líder do Brasileirão, e eliminou com autoridade. E, putz, numa Copa do Brasil que parece mais aberta, eu não acho loucura não imaginar o Bahia chegando e sendo considerado assim. Para mim, hoje o Bahia é um candidato ao título da Copa do Brasil. Você tem um favorito que é o Flamengo, por tudo, qualidade do elenco, etc. Mas, pô, o Bahia tá ali nesse bloco de trás e tem condições sim, de chegar mais longe, ainda mais dependendo do chaveamento. Vale a pena ficar de olho no tricolor, de aço. Seguindo no confronto de quarta-feira, já que você tem o Flamengo, falar dele, né? Classificação do Flamengo contra o Palmeiras. É um roteiro parecido com o que foi o jogo de ida, só que mudou o papel, né? Agora foi o Palmeiras dominou o Flamengo, foi muito melhor. É, vitória merecida, talvez até merecesse um resultado melhor, merecia um resultado melhor, criou para isso, dominou o Flamengo praticamente não teve respostas, teve questões de arbitragem também, como sempre. É, foi um cenário um pouco parecido com foi na ida, só que na ida foi um domínio do Flamengo. Eu até falei no vídeo, putz, o Flamengo podia ter feito mais, ficou a sensação que dá para ter feito um resultado melhor. No fim, acabou sendo o Flamengo premiado por ter sido mais competente, por ter aproveitado o seu domínio, ter feito dois gols e também por ter conseguido resistir um pouco melhor à pressão do rival. O Palmeiras, o Maracanã, acabou tomando 2 gols, o Flamengo conseguiu tomar apenas um, né, jogando na Aliança. Mas assim, acho que no geral decepcionante a postura e a atuação dos dois times fora de casa. Eu esperava muito mais do Palmeiras no Maracanã, foi uma atuação decepcionante, completamente dominado, sem respostas. Eu esperava um pouco bem mais do Flamengo no Aliança, sofreu muito mais do que precisava. Tem que levantar as mãos e agradecer aos céus por não ter sido eliminado. Mas é aquilo, né? O Tite em mata-mata, fora de casa, né? Como torcedor corintiano, eu posso falar que é isso aí, amigão. O torcedor do Flamengo vai ter fortes emoções, porque eu já passei de raiva vendo o Corinthians jogando fora de casa em mata-mata sob o comando dele. Não tá escrito, mesmo que já tenha algumas alegrias com isso. Mas o Flamengo avança e, sim, um peso enorme, né? Você eliminar o Palmeiras, assim, um confronto direto, dá uma confiança ainda maior. E o Palmeiras que já viveu momentos melhores, né? Eu acho que o bom desempenho é algo importante para o Palmeiras pensando em confronto de Libertadores contra o Botafogo. Porque era um time que vinha jogando mal. Conseguir pelo menos ter um bom desempenho, acho que pode ser uma fagulha de esperança, uma fagulha que anima e que pode embalar o time pensando no duelo contra o Botafogo. Mas ainda assim, é um momento ruim que vive a equipe comandada pelo Abel Ferreira. Já falamos da classificação do Vasco, do Atlético Mineiro, do Bahia, do Atlético e do Flamengo. Agora vamos seguir nesta super quarta de Copa do Brasil, classificação do Juventude, que derrubou na fase anterior o Inter e agora derrubou o Fluminense. Já vencido na ida por 3 a 2, vencido de forma merecida. Dessa vez o jogo de volta resistiu à pressão do Fluminense no Maracanã. O Fluminense que vem crescendo sob o comando do Mano Menezes no Brasileirão. Consegue fazer 1 a 0 na bola aérea com o Lucas Barbosa. Primeiro tempo o Flu já foi melhor, mas no segundo tempo o Flu vem com tudo para cima, pressiona bastante. Juventude resistindo, partindo do goleiro Gabriel muito boa, importante para essa classificação. E ali na reta final o Juventude faz o 2 a 0. Parecia que acabou ali. Só que o Fluminense continua em cima.
o Juventude deu uma relaxada e o Fluminense fez 2 gols nos acréscimos, os últimos minutos ali, uma loucura completa. O Fluminense faz 2 gols e ainda tem um pouquinho de tempo para tentar o terceiro que levaria os pênaltis. É, acabou sendo um confronto bem equilibrado, como se esperava antes. Mas, cara, que grande classificação do Juventude. A equipe trocou de técnico, recebe o Roger Machado vindo do Juventude e ainda consegue se manter competitiva. Teve uma quedinha, o Roger estava um pouco melhor de fato, mas é importante também essa classificação pensando no Juventude, até por isso, até para dar mais confiança para esse trabalho que está se iniciando, ter pego essa pressão de assumir um trabalho que vem sendo bem feito do Roger, e essa classificação é muito importante para eles. E para o jogo Fluminense, acho que pensando no calendário, pensando na briga que é essa escapada do rebaixamento, até Libertadores, é ruim, obviamente, ser eliminado, mas as características do elenco Fluminense são características de maioridade. Eu não vejo um elenco Fluminense aguentando três frentes. Eu acho que também essa folga que vai dar no calendário pode ser importante para o Fluminense atingir seus objetivos nas outras competições, especialmente no Brasileirão e se distanciar de vez dessa briga contra o rebaixamento. Mas o bom desempenho no jogo de volta também é o que anima, né? Mostra como o time vem crescendo sob o comando do Mano Menezes. E na Super Quarta eu já falei do Atlético Mineiro, já falei do Atlético, do Bahia, do Flamengo, do Flu. E para terminar a classificação dele, do Corinthians, um jogo sofrível. Minha nossa, os primeiros 30, 40 minutos de jogo de Grêmio e Corinthians, cara, podia doer os olhos. A atuação decepcionante do Grêmio. Mais uma vez, que atuação decepcionante do ponto de vista ofensivo. Um time. Eu já tinha tido essa impressão do Grêmio em outros momentos, mas é um time que, cara, coletivamente, muitos problemas, muitas dificuldades sendo defensivas, a defesa muito exposta, mas ofensivamente também uma dificuldade enorme para criar. É, isso contra um Corinthians que tinha na zaga Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres. Um trio, tá todo mundo ali tentando entregar. Um Corinthians que foi com um time misto, com algumas reservas. E assim, se o time titular do Corinthians já tem problemas, imagina o time misto, né? E sim, por exemplo, o Galo e hoje o André Ramalho, que são dois pilares importantes, não é que o Grêmio tivesse conseguido criar uma grande pressão, não. Pelo contrário, teve algumas chances, o Hugo Souza aparecendo bem, o Soteldo sendo o principal nome ofensivo da equipe do Grêmio, mas não conseguiu fazer uma pressão. Foi um jogo feio do Grêmio. E o Corinthians com as dificuldades esperadas até pela escalação. O Corinthians entrou em campo no time titular, só tinha um jogador que tinha um pouco de qualidade a bola no pé, que era o Coronado. Só que o Coronado tem o físico de uma criança. E ele não conseguia ganhar nada. Então, uma partida muito ruim dele, decepcionante. O Pedro Henrique correndo muito, mas esquecendo a hora de tocar. Mas foi útil. Um jogador perigo, conseguiu levar perigo no ataque. E o Romero, uma atuação pavorosa. Pelo menos compensou isso com batendo muito meu pênalti, mas no geral, no final das contas, quem poderia muito bem ter se classificado e teve as melhores chances para isso foi o Corinthians. O Marquezinho evitou a classificação do Corinthians no tempo normal. É impressionante a diferença que o Rodrigo Galo fez. Ele entrou ali no finalzinho do jogo, uns 2, 3 minutos. Cara, foi um outro Corinthians com ele em campo. O Corinthians quase conseguiu ganhar o jogo só com a entrada do Galo no finalzinho. E o Corinthians teve chance no final no contra-ataque. O Grêmio até inicia melhor o segundo tempo pressionando, mas depois que essa pressão passa, o Corinthians se encontra, para de sofrer na defesa e começa a ameaçar no contra-ataque. A entrada do Giovani bem. E o ponto com a mão, né? Dá uma confiança ainda maior para o trabalho. O Corinthians deixou claro que o foco agora é o brasileiro, é melhorar a situação e escapar da zona, mas é muito importante avançar na Copa do Brasil, até como eu disse, é uma Copa do Brasil um pouco mais aberta, né? Você tem o Flamengo como grande favorito, mas, cara, dependendo do chaveamento, não seria nenhum de outro mundo imaginar o Corinthians chegar numa semifinal, até mesmo bater uma final. Dependendo de como ficar o sorteio aí, é possível. É uma Copa do Brasil que está aberta para essas coisas. Os 8 times que estão nas quartas de finais, os 8 podem muito bem bater uma final. Não seria loucura, dependendo dos confrontos que se formar no sorteio. E o Corinthians, muito importante isso, a classificação, o momento ali pós-torcida, acho que isso vai dar uma confiança bem legal para o trabalho do Ramon Dias, apesar das perdas do Alex Santana que faz falta. O crescimento do Mateuzinho, que vem sob o comando do Ramon Dias jogando bem, Matheus Minu foi melhor, Giovani sendo importante em jogos sim. E, cara, o Rodrigo Galo faz muita diferença nesse time. E lá do Grêmio, putz, a atuação, pior que só a eliminação, a maneira como foi eliminado, atuando mal, é um golpe, né? Um golpe na confiança do time, que tem mata-mata com competição sul-americana em breve. E é um Grêmio que não passa muita confiança, apesar de ter melhorado e conseguido alguns bons resultados no Brasileirão. E para finalizar, nós tivemos nessa quinta-feira, jogo solitário, Goiás 0, São Paulo 0. Classificação do Tricolor Paulista, um joguinho famoso para cumprir tabela, né? São Paulo meio que matou o jogo na ida, um Goiás que tem seus próprios problemas, trocou técnico recentemente. É um time que também tem
tá com mais problema do que solução no momento, não conseguiu ser competitivo tanto na ida quanto na volta, e é muito difícil de imaginar qualquer reviravolta acontecendo nesse confronto. Como eu disse, foi muito mais um jogo para cumprir tabela, sem também muitas emoções. Conseguiram acabar expulsões no final, os jogadores tanto do Goiás quanto do São Paulo, por falta do que fazer do caramba, né? Mas é isso, São Paulo se classifica. E assim, você tem o Flamengo, para mim, é o favorito. Se você fazer uma tier list dos times que sobreviveram na Copa do Brasil, eu coloco o São Paulo logo atrás, junto com o Bahia. Para mim, se eu faço os três times para mim que são os mais fortes que sobraram na Copa do Brasil, Flamengo, São Paulo e Bahia. O São Paulo muito bem esse trabalho do Zubeldia e é o atual campeão. E dependendo do sorteio, pode ter um cenário bem favorável, pelo menos chegar numa final de novo. E, cara, merecido, né? E, putz, caiu o sorteio, agora foi bom que o São Paulo pegou o Goiás, ainda mais no momento ruim do Goiás, que não conseguiu ser competitivo em nenhum momento. É, bom pro São Paulo, que passou podendo poupar um pouco das energias, e é um time que vem crescendo, trabalho muito bom do Zubeldia, gostando bastante, explorando, sabendo explorar e se adaptar ao time, e explorar seus melhores jogadores, Lucas, Luciano Ben, Caleri, que é um cara importante, etc., entre outros. Mas é isso, pessoal. Essa foi minha análise aí sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. Peço mais uma vez para você deixar aí nos comentários sua opinião sobre algum confronto, sobre o vídeo, se você concorda ou discorda de algo. E também peço mais uma vez para você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e os outros vídeos do canal para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.